Olá, seja muito bem-vindo à unidade 3 da série Técnicas de Programação. Eu sou Roberto Vichinski e neste vídeo vamos resolver um clássico problema de lógica chamado meteoros, usando as técnicas estudadas nas unidades anteriores. Antes de apresentar o problema dos meteoros, vou relatar uma pequena história que aconteceu comigo envolvendo esse problema. Um tempo atrás, eu fui procurado por um aluno que, por sinal, estava muito frustrado por ter errado uma questão na prova da Olimpíada Brasileira de Informática, da qual ele tinha participado. Ele trouxe o caderno de questões e pediu para que eu ajudasse a resolver aquela bendita questão que ele tinha errado. Nos debruçamos sobre o problema e logo percebi que a dificuldade desse meu aluno estava na interpretação do enunciado daquela questão. Fizemos uma leitura atenta e em seguida ele resolveu o problema sozinho, sem a minha ajuda. Então fica a dica para você, tenha muita atenção na interpretação dos enunciados. Hoje as questões dos exames como o Enem, o ENAD ou das provas de concursos trazem enunciados bem elaborados, envolvendo até mesmo conhecimentos interdisciplinares. Portanto, tenha muita calma e atenção na leitura desses enunciados. Bem, voltando ao fato do aluno que acabei de citar, decidi explorar neste vídeo aquela questão que ele, a princípio, não conseguiu resolver. Essa questão, intitulada Meteoros, foi desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Computação para ser aplicada na Olimpíada Brasileira de Informática. Fiz uma pequena adaptação para adequá-la ao nosso propósito, que é o estudo das técnicas de desenvolvimento de algoritmos lógicos. Então, vamos ao enunciado. Em noites sem nuvens, pode-se muitas vezes observar pontos brilhantes no céu, que se deslocam com grande velocidade e em poucos segundos desaparecem de vista. São as chamadas estrelas cadentes ou meteoros. Meteoros são, na verdade, partículas de poeira de pequenas dimensões que, ao penetrarem na atmosfera terrestre, queimam-se rapidamente, normalmente a uma altura entre 60 e 120 quilômetros. Se os meteoros são suficientemente grandes, podem não se queimar completamente na atmosfera e, dessa forma, atingem a superfície terrestre. Nesse caso, são chamados de meteoritos. Zé Felício é um fazendeiro que adora astronomia e descobriu um portal na internet que fornece uma lista das posições onde caíram meteoritos. Com base nessa lista e conhecendo a localização de sua fazenda, Zé Felício deseja saber quantos meteoritos caíram dentro de sua propriedade. Na representação cartesiana, a área da fazenda é um retângulo definido por uma coordenada x1, y1, que indica o seu canto esquerdo superior, e por outra coordenada x2, y2, que indica o seu canto direito inferior. A lista que Zé Felício obteve na internet mostra os locais onde ocorreram quedas de meteoritos. Nessa lista, cada local é indicado por uma coordenada cartesiana x, y. Sua tarefa é a elaboração de um algoritmo para verificar quantos meteoritos da lista caíram dentro da fazenda do Zé Felício. Muito bem, em síntese, esse é o enunciado do exercício. Antes de iniciarmos a construção do algoritmo para resolvê-lo, vamos interpretar o enunciado com um olhar mais sistêmico, utilizando o plano cartesiano para reconhecimento das variáveis do problema. Então vamos lá. A primeira informação que devemos conhecer é a localização da fazenda. Segundo o enunciado, a fazenda é definida por uma área retangular dentro de um plano cartesiano. Devemos conhecer as coordenadas inicial e final que delimitam esse retângulo. Vamos supor que a coordenada inicial é 4, 11, ou seja, x1 igual a 4 e y1 igual a 11. E a coordenada final é 10, 5. x2 igual a 10 e y2 igual a 5. Com as coordenadas inicial e final, podemos então determinar a área da fazenda. Agora, precisamos saber qual é a quantidade de meteoritos que serão considerados. Vamos supor que essa quantidade é 3. Então, n igual a 3.
O próximo passo é saber onde esses 3 meteoritos caíram. Para isso, precisamos conhecer as coordenadas em que ocorreram as quedas. Vamos imaginar que o primeiro meteorito caiu na coordenada 2, 3, x igual a 2, y igual a 3. Imagine que o segundo meteorito caiu na coordenada 7, 7, x igual a 7 e y igual a 7. E o terceiro meteorito caiu na coordenada 6, 13, x igual a 6 e y igual a 13. Agora vem a pergunta: quantos meteoritos caíram na fazenda? Olhando para o gráfico fica fácil. Podemos observar que apenas um meteorito caiu dentro da fazenda. Agora vem a pergunta difícil. Como saber quantos meteoritos caíram na fazenda apenas analisando os dados, sem o uso de gráficos? É justamente essa análise que o exercício propõe. Precisamos criar um algoritmo para receber os dados, analisá-los e informar quantos meteoritos caíram na fazenda. Mas antes de iniciarmos o desenvolvimento do algoritmo, vamos definir um modelo matemático adequado para a realização dessa análise. Vamos pegar a coordenada do primeiro meteorito do nosso exemplo, x igual a 2, y igual a 3. Olhando para o gráfico, fica fácil verificar que ele não caiu na fazenda. Mas como podemos constatar isso apenas analisando os dados? A resposta é comparar a abscissa x do meteorito com a abscissa x1 da fazenda. Se x for menor que x1, como é o caso, significa que o meteorito caiu à esquerda da fazenda, ou seja, ele caiu fora. Temos então a nossa primeira restrição. Se x menor que x1, o meteorito caiu fora da fazenda. Agora, imagine se x do meteorito fosse 13. Nesse caso, ele seria maior que a abscissa x2 da coordenada final da fazenda, que é 10. E assim podemos deduzir que, quando x for maior que x2, o meteorito caiu à direita da fazenda, ou seja, caiu fora. Temos então a nossa segunda restrição. Se x maior que x2, o meteorito caiu fora da fazenda. Agora, vamos pegar a coordenada do terceiro meteorito. Veja que a ordenada y, que é 13, é maior que a ordenada y1 da fazenda, que é 11. Temos então a nossa terceira restrição. Se y for maior que y1, o meteorito caiu acima, ou seja, caiu fora da fazenda. Imagine agora se a ordenada y do meteorito fosse 3. Nesse caso, o y seria menor que a ordenada y2 da fazenda, que é 5. Deduzimos então que, se a ordenada y do meteorito for menor que a ordenada y2 da fazenda, o meteorito também está fora. Temos aí a nossa quarta restrição. Com isso, nós já temos um modelo matemático do problema. Observe que, se pelo menos uma dessas restrições for verdadeira, significa que o meteorito caiu fora da fazenda. Agora, é importante deixar essas restrições mais adequadas para uso no algoritmo. Para isso, devemos construir uma única expressão lógica que sintetize o modelo. Podemos escrever assim: se x for menor que x1, ou se x for maior que x2, ou se y for maior que y1, ou se y for menor que y2, significa que o meteorito caiu fora da fazenda. Agora, como um exercício mental, vamos construir a expressão lógica para verificar se o meteorito caiu dentro da fazenda. Para que isso aconteça, todas as restrições do nosso modelo, sem exceção, devem ser falsas. Dessa forma, x não pode ser menor que x1 e também não pode ser maior que x2, ou seja, essas expressões devem ser falsas. E também y não pode ser maior que y1 e nem menor que y2. Portanto, se todas essas expressões forem falsas, o meteorito caiu dentro da fazenda. Agora, observe que, se x não for menor que x1, ele só pode ser maior ou igual. Da mesma forma, se ele não for maior que x2, só pode ser menor ou igual.
Se y não for maior que y1, então ele será menor ou igual. E se ele não for menor que y2, só pode ser maior ou igual. Muito bem, agora é só escolher uma das expressões para utilizarmos na resolução do problema. Mas como podemos implementar uma dessas expressões no nosso algoritmo? Para responder isso, vamos usar a técnica do fluxograma para construir o pedacinho do algoritmo que implementa uma dessas expressões lógicas. Vamos considerar a segunda expressão, aquela que determina se o meteorito caiu dentro da fazenda. Desenhamos então um losango para representar a estrutura de decisão que avaliará se a expressão é verdadeira ou falsa. Lembre-se de que, para a expressão ser verdadeira, todos os componentes dessa expressão têm que ser verdadeiros. Por exemplo, se x não for maior que x1, o primeiro componente da expressão é falso. Dessa forma, toda a expressão também será falsa. O caminho sim da estrutura de decisão representa o caminho que será seguido pelo computador quando a expressão lógica for verdadeira, ou seja, quando o meteorito analisado caiu dentro da fazenda. E o caminho não será seguido quando a expressão for falsa, ou seja, quando o meteorito analisado caiu fora da fazenda. Veja que isso é apenas um pedacinho do fluxograma. Ainda vamos desenvolvê-lo por completo. Quero adiantar um pequeno detalhe a respeito do ambiente interesse. Diferentemente das linguagens de programação, o interesse não aceita expressões lógicas que contenham mais de 2 componentes. Veja que a nossa expressão contém 4. E então, como vamos resolver isso? Simples. Basta desmembrar a expressão em duas e construir 2 estruturas de decisão encadeadas para representá-la no fluxograma. Dessa forma, primeiro testamos a abscissa x no meteorito e depois testamos a sua ordenada y. Muito bem, vamos agora desenvolver o algoritmo por completo, começando pelo macrofluxo. Lembre-se de que o macrofluxo é a técnica que representa graficamente os dados de entrada, de saída e auxiliares do processo. Vamos então desenhar um retângulo para representar o nosso algoritmo. Vamos chamá-lo de meteoritos. Lembre-se de que no lado esquerdo do retângulo devemos representar os dados de entrada e do lado direito os dados de saída. O primeiro dado de entrada é a abscissa x1, da coordenada que representa o ponto inicial da fazenda. O próximo dado de entrada é a ordenada y1 do ponto inicial da fazenda. Em seguida, vem os dados x2 e y2, que representam a abscissa e ordenada do ponto final da fazenda. O próximo dado que o algoritmo precisa conhecer é a quantidade total de meteoritos. Chamaremos essa quantidade de n. E para finalizar as entradas, temos os dados x e y, que representam a abscissa e a ordenada do ponto onde caiu cada um dos meteoritos. Observe que, independentemente do número de meteoritos que serão considerados no algoritmo, vamos utilizar apenas os dados x e y para representar as suas coordenadas, pois no algoritmo esses dados serão solicitados dentro de uma estrutura que se repetirá n vezes. E agora, do lado direito do macrofluxo, devemos indicar os dados de saída, ou seja, aqueles que serão fornecidos como resultados. Nesse algoritmo, o único dado que será fornecido é a quantidade de meteoritos que caíram dentro da fazenda. Vamos identificá-lo pela letra Q. E assim concluímos a primeira parte do exercício. O próximo passo é a elaboração do fluxograma, agora por completo. Bem, todo fluxograma deve ser iniciado com o símbolo início, representado por um oblongo com a expressão início. Em seguida, devemos declarar todos os dados que o algoritmo vai utilizar. Isso é feito através de um retângulo, que é o símbolo da declaração de dados.
Dentro desse retângulo, devemos identificar todos os dados, tanto os de entrada como os de saída, os quais relacionamos lá no macrofluxo. Note que também estamos atribuindo o valor zero para todos esses dados. Isso indica que eles são dados numéricos. Em seguida, devemos receber a coordenada do canto esquerdo superior da fazenda, que é a coordenada inicial da fazenda, representada pela abscissa x1 e ordenada y1. Usamos a figura de um trapézio para indicar que os dados x1 e y1 deverão ser recebidos através do teclado do computador. Da mesma forma, devemos receber a coordenada do canto direito inferior da fazenda, que é a coordenada final da fazenda, representada pela abscissa x2 e ordenada y2. E agora devemos receber a quantidade total de meteoritos que caíram, que é a quantidade de meteoritos da lista que o Zé Felício obteve através da internet. Essa quantidade é representada pela variável n. Antes de continuarmos com o desenvolvimento do fluxograma, é importante que façamos algumas explicações iniciais. Sabemos que o fluxograma representa o algoritmo que posteriormente será convertido em um programa para computador. Então, vamos analisar o comportamento do computador quando este trecho do algoritmo for executado. A instrução de início é apenas um sinalizador que indica o início do programa. A instrução de declaração orienta o computador a reservar espaços na sua memória RAM para cada um dos dados que serão tratados pelo programa. A memória RAM é a memória principal do computador e significa Random Access Memory, ou memória de acesso randômico. A instrução de entrada de dados faz com que o computador espere até que o usuário digite alguma informação pelo teclado e a finalize com Enter. Nesse caso, serão realizadas duas operações de entrada, uma para a variável x1 e outra para a variável y1. Após a digitação de cada um dos dados pelo usuário, o computador armazenará esses valores nas posições de memória x1 e y1. Não se assuste com o 999. Eu estou usando esse valor simbólico para representar de forma genérica qualquer valor que pode ser digitado pelo usuário. Em seguida, temos outra instrução de entrada de dados. Desta vez, o computador aguardará o usuário digitar os valores x2 e y2, que também serão armazenados em suas respectivas posições na memória RAM. Nesta outra instrução, o computador receberá apenas o valor da variável n e também o armazenará na memória RAM. Veja que até aqui o computador apenas preparou a memória RAM, recebeu os dados das coordenadas inicial e final da fazenda e o número total de meteoritos. Dando continuidade ao fluxograma, precisamos agora criar uma estrutura de repetição para que o computador obtenha as coordenadas de todos os meteoritos. Para indicar o ponto inicial da estrutura de repetição, usamos um círculo como conector, atribuindo a ele um nome, que nesse caso vai ser simplesmente A. Esse conector é o que chamamos de label, ou no velho bom português, rótulo. Ele indica um ponto do algoritmo para onde o fluxo do programa poderá ser desviado. A próxima instrução orienta o computador a receber pelo teclado os valores da abscissa x e ordenada y correspondentes à coordenada de um meteorito. Vale lembrar que quando o computador executar essa instrução, os valores de x e y serão armazenados na memória RAM, nas suas respectivas posições. Neste ponto, o algoritmo já tem todos os dados necessários para verificar se o meteorito caiu dentro ou fora da fazenda. Para iniciar a verificação, como vimos anteriormente, devemos perguntar se a abscissa x do meteorito é maior ou igual à abscissa x1 e menor ou igual à abscissa x2 da fazenda. Se isso for verdade, devemos ainda perguntar se a ordenada y do meteorito é menor ou igual a y1 e maior ou igual a y2 da fazenda. Se a resposta for verdadeira,
significa que o meteorito caiu dentro da fazenda. Vamos então somar 1 na variável Q. Lembre-se de que essa variável faz a contagem dos meteoritos que caíram dentro da fazenda. Devemos agora fechar o caminho não da estrutura. Veja que este caminho não realiza nenhuma ação, pois significa que o meteorito caiu fora da fazenda. E ainda devemos fechar o caminho não da primeira estrutura, que também não realiza nenhuma ação. Veja que todos os caminhos das estruturas encadeadas se encontram nesse ponto. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre essa parte do algoritmo, reveja a explicação que foi dada lá no início da resolução, ok? Então, aqui neste ponto, um meteorito já foi verificado. Se ele caiu dentro da fazenda, a variável Q foi incrementada em 1. Se ele caiu fora, a variável Q não foi alterada. Como um meteorito já foi verificado, devemos então subtrair 1 do valor da variável n. Essa variável informa o número de meteoritos que restam. Se o valor de n for diferente de 0, significa que ainda faltam meteoritos a serem analisados. Devemos então perguntar se o valor de n é diferente de 0. Se isso for verdade, o caminho sim deve ser desviado para o rótulo A. Dessa forma, os procedimentos serão repetidos para análise de um próximo meteorito. Caso contrário, ou seja, se o valor de n não for diferente de 0, ou seja, se ele for igual a 0, significa que todos os meteoritos já foram analisados e o fluxo deve seguir pelo caminho não. Nesse caminho, o computador deve mostrar na tela a quantidade de meteoritos que caíram na fazenda. Para isso, usamos o símbolo de exibição com o nome da variável cujo valor será mostrado, que nesse caso é a variável Q, que é a quantidade de meteoritos dentro da fazenda. E para finalizar o algoritmo, usamos o símbolo oblongo com a expressão fim. E assim concluímos a segunda parte do exercício. O próximo passo é a elaboração do pseudocódigo. Só para relembrar, o fluxograma é a representação gráfica do algoritmo, enquanto o pseudocódigo é a sua representação textual. Veja que eu já preparei o algoritmo em pseudolinguagem. Vamos então analisá-lo fazendo uma comparação com o fluxograma. Na pseudolinguagem, o início de um algoritmo é representado pela palavra rotina. A declaração dos dados é feita com a instrução declare, seguida pelos nomes das variáveis. No final, indicamos o tipo dessas variáveis, que no nosso caso são numéricas. Para receber os dados, usamos a instrução receba, seguida por um texto entre aspas, uma vírgula e o nome da variável que receberá o valor. No fluxograma, usamos apenas um símbolo para representar o recebimento das variáveis, mas no pseudocódigo é preciso, aqui nesse caso, usar duas instruções, uma para cada variável, x1 e y1. Observe que usamos mais duas instruções receba para a obtenção dos valores das variáveis x2 e y2. E aqui temos a instrução receba para obter o valor da variável n, que representa o número total de meteoritos que serão analisados pelo algoritmo. O ponto de retorno, que chamamos de A, ou rótulo A, é representado na pseudolinguagem entre colchetes. Temos aqui mais dois recebimentos de dados, um para obter o valor da variável x e outro para o valor da variável y, que representam o local onde caiu um dos meteoritos. O losango, que representa uma decisão no fluxograma, é representado na pseudolinguagem pela instrução C, seguida pela expressão que será avaliada. Neste caso, a expressão é x maior ou igual a x1 e x menor ou igual a x2, que verifica se a abscissa x do meteorito está entre as abscissas x1 e x2 das coordenadas da fazenda. O próximo losango é também representado por uma instrução C. Neste caso, a expressão verifica se a ordenada y do meteorito está entre y1 e y2.
A expressão Q igual a Q mais 1 é representada na pseudolinguagem da mesma forma que a representamos no fluxograma. Lembre-se de que essa expressão é uma operação de atribuição, onde a variável Q receberá o resultado do seu conteúdo anterior acrescido de 1. E veja que essa operação de atribuição, que incrementa a variável Q, só será realizada quando uma das expressões lógicas forem verdadeiras, ou seja, somente quando a coordenada do meteorito analisado estiver dentro da fazenda. Portanto, a variável Q é responsável por contar os meteoritos que caíram na fazenda. O conector que fecha a última estrutura de decisão é representado na pseudolinguagem pela expressão φC. Usamos outro φC para fechar a primeira estrutura de decisão. A expressão n igual a n menos 1 representa uma operação de atribuição, onde o valor da variável n é decrementado. Na pseudolinguagem, essa operação é escrita da mesma forma que a escrevemos no fluxograma. Só para relembrar, a variável n representa o número de meteoritos que faltam para serem analisados. Quando esse número chegar em 0, o algoritmo deve ser encerrado. Nessa estrutura condicional, estamos perguntando se o valor da variável n é diferente de 0. Usamos na pseudolinguagem mais uma instrução C. O caminho sim dessa estrutura desvia o fluxo para o rótulo A. Veja que na pseudolinguagem devemos usar a instrução vá para A. Note que, voltando para o ponto A, o processo será repetido, para que o algoritmo faça análise do próximo meteorito da lista. A instrução φC faz o fechamento da estrutura de decisão e, neste caso, determina o caminho não, que será seguido quando o valor da variável n for igual a 0, indicando que não existem mais meteoritos a serem avaliados. Para mostrar na tela o valor da variável Q, usamos a instrução escreva. Nesta instrução, o computador mostrará na tela a expressão meteoritos dentro da fazenda e, em seguida, mostrará o valor da variável Q. E, finalmente, para encerrar o algoritmo, usamos, na pseudolinguagem, a instrução fim rotina. E assim o nosso exercício está resolvido. Agora é só digitá-lo no ambiente interesse e verificar o seu funcionamento. E por enquanto isso é tudo. Obrigado por assistir e não deixe de acompanhar a próxima unidade. Um grande abraço e até lá!